Muito bom dia para você aí de casa. Mais uma semana se inicia, né? Com chuva aqui no interior de São Paulo, viu? Dia 6 de agosto, 11 horas e 30 minutos. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Segue investigação sobre desaparecimento de policial militar em São Paulo. Filho de vereador se envolve em acidente que matou 4 pessoas. Maternidade fica sem energia elétrica por mais de 5 horas. Pombas invadem postos de saúde em Campo Grande. Partidos oficializam 14 candidaturas à presidência. E motorista sobrevive após perder controle do carro, bater em outros 2 e capotar no interior de São Paulo. O RF com você está só começando. Só começando e sempre com muitas notícias para você ficar bem informado aí no início da semana. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você 2 acidentes aéreos marcados pelo número de passageiros que sobreviveram. O que será que foi determinante para isso acontecer, hein? Será que a maior parte desses acidentes pode ser evitada? É ainda hoje, nessa edição. E vamos à sequência com as notícias. A Polícia Civil analisa imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento em que um homem abandona uma motocicleta que seria de uma policial militar que está desaparecida. Policiais vasculham cada canto da comunidade de Paraisópolis em busca de pistas que possam revelar onde está a Juliane dos Santos, de 27 anos. A soldado desapareceu na madrugada de quinta-feira. Neste domingo, este rapaz foi preso. Dentro dessas sacolas, maços e mais maços de dinheiro. No total, R$311 mil, além de uma arma. Tudo foi encontrado na casa dele na comunidade. Depois de ouvir o suspeito, a polícia descartou o envolvimento no desaparecimento da soldado. Mas ele vai responder por porte de arma e lavagem de dinheiro. Apesar da divulgação dessas imagens, o homem que aparece pilotando a moto de Juliane ainda não foi identificado. Os investigadores acreditam que outros motociclistas que aparecem nas imagens também estão envolvidos no crime. Ninguém foi preso até agora. A moto de Juliane foi encontrada no final da tarde de sexta-feira, depois de uma denúncia anônima. O outro suspeito foi ouvido, conhecido como Coveiro. A denúncia, também anônima, era de que ele teria informações sobre o paradeiro de Juliane. Ele negou e acabou sendo liberado. Juliane foi a uma festa na casa de amigos dentro da comunidade. À noite, a policial e um grupo de amigas saíram para comprar cerveja. No bar, o celular de uma delas foi furtado em cima da mesa. Nesta hora, Juliane revelou ser policial e pediu para que ninguém saísse até que o aparelho fosse devolvido. Minutos depois, 4 homens chegaram armados com capuz e renderam Juliane. Testemunhas disseram ter ouvido tiros logo depois que a policial foi levada pelos criminosos. Ao todo, 4 testemunhas já foram ouvidas pela polícia. 2 são amigas da policial. Nós não tivemos acesso ao dono do bar, mas nós temos pessoas que estão trabalhando com ele e com as pessoas para tentar verificar maiores informações a respeito da paradeira de Juliane. E o filho de um vereador foi preso após se envolver em um acidente que matou 4 pessoas no Rio de Janeiro. Ele também havia sido nomeado assessor do próprio pai. O motorista dirigia em alta velocidade e pela contramão. O motorista tentou fugir dos policiais que faziam patrulhamento. A perseguição durou cerca de 2 quilômetros. Aqui neste trecho, ele acertou 2 veículos que estavam estacionados, subiu a calçada e destruiu a porta de aço desta pensão. Depois disso, ainda tentou fugir, mas foi pego pelos moradores. 4 pessoas de uma mesma família foram atropeladas. 3 morreram momentos depois. Marla Oliveira de Azevedo Rocha, o irmão dela, Ailton de Oliveira, e a filha dele, Williane de Azevedo Ramos, de 16 anos. Sara Antonella de Azevedo Rocha é filha de Marla. Ela foi atingida na coluna e está em observação por 48 horas, mas ela pode ficar sem os movimentos das pernas, segundo os médicos. Justiça a gente quer. De verdade, a gente quer justiça. Marcelo Moreira de Souza passava pelo local quando também foi atingido e morreu. Revoltados, os moradores fizeram um protesto. Eles incendiaram pneus e madeira para interditar a pista. O atropelador estava com 2 amigos no carro. Eles também ficaram feridos, mas sem gravidade. Deiverson Santos de Amorim Alves, de 24 anos, é filho do vereador
Neucir da Laje. Ele foi indiciado por homicídio doloso. Em seguida, foi encaminhado para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. Bom, e no Mato Grosso do Sul, a invasão de pombos em unidades de saúde preocupa as autoridades. A situação representa risco para os pacientes que podem ficar ainda mais doentes. Nesta unidade básica de saúde, eles tomaram conta. Os pombos aproveitam a falta de reparo no teto e entram sem dificuldade. Estão fazendo ninho no forro do posto de saúde. Do lado de dentro, a sujeirada das aves escorre pela parede. Este vídeo gravado por uma paciente mostra as fezes dos animais pelo chão. A invasão dos pombos é motivo de preocupação para quem vai ao posto em busca de atendimento médico. Você vem tratar uma coisa, pode até pegar uma doença, né? Aí fica difícil, é complicado. Nesta outra unidade de atendimento, mais pombos. Este médico explica que o perigo está nas fezes das aves, que liberam fungos e bactérias que vão parar no pulmão, provocando complicações neurológicas severas. O paciente pode ter algum grau de encefalite, de meningite, convulsão e até, por exemplo, morte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a presença dos pombos aqui nos postos de saúde ocorre devido ao excesso de alimentos ofertados aos animais. Chega aqui atrás de atendimento e pega mais outra doença, é isso que eu fico preocupada. Bom, e hoje de manhã um ônibus do transporte coletivo de Campinas bateu em um poste. 4 pessoas ficaram feridas. Vamos ver. As causas do acidente ainda vão ser investigadas, mas a polícia acredita que o motivo seria a pista molhada. 4 pessoas que estavam dentro do transporte coletivo tiveram ferimentos leves e foram levadas ao Hospital Ouro Verde. O acidente aconteceu na rodovia Doutor Heitor Penteado, sentido Sousas. O motorista do ônibus bateu no poste que acabou caindo e dificultando o trânsito no local. E mais um caso de violência aqui no interior de São Paulo. Um motorista do aplicativo Uber morreu em Campinas neste domingo após ser baleado na nuca, no bairro São Judas Tadeu. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. O carro do motorista foi encontrado abandonado no bairro Satélite Iris, periferia da cidade. O veículo já passou por perícia. Já o corpo foi encontrado jogado na calçada do bairro São Judas Tadeu, com ferimento de tiro na cabeça. A vítima é Amarildo Sufi, de 52 anos, pai de 2 filhos e avô. Ele trabalhava como motorista de aplicativo há pouco menos de 1 ano. Até agora, ninguém foi preso. E olha, um vigia de 23 anos ficou ferido em um acidente no final da madrugada desta segunda-feira na rotatória da via Luiz Varga, aqui em Limeira. Ele colidiu a motocicleta em que estava com a lateral de um carro que não teria respeitado a preferencial. Com o impacto, o vigia ficou ferido e foi resgatado pelo SAMU e levado para o Hospital Humanitária. Uma equipe da Guarda Civil Municipal e uma ambulância da cidade de Cordeirópolis passavam pelo local no momento do acidente e deram apoio para controlar o trânsito na região. E 2 pessoas foram presas em Engenheiro Coelho na madrugada deste domingo por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, um homem de 34 anos e uma mulher de 30 foram localizados em uma chácara no Jardim São Paulo. No local foram apreendidos R$1.000 em dinheiro, quase 1,2 kg dividido em porções de cocaína, crack e maconha, 2.000 microtubos vazios, uma faca, 3 celulares, uma balança, 6 frascos de anestésicos e 1 litro de éter etílico. A polícia informou ainda que no momento da abordagem, 3 suspeitos fugiram e não foram localizados. Já os materiais vão passar por perícia. Agora o flagrante de um assalto em São Paulo. 2 crianças estavam no carro, alvo dos bandidos. O pai delas ainda teve que ajudar os criminosos a sair com o veículo do local.
Os dois rapazes que caminham pela calçada percebem a aproximação de um carro e invadem a rua. Um deles aponta a arma em direção ao motorista. O homem conversa com os assaltantes e vai direto para a porta de trás. As filhas dele estão no banco traseiro. Enquanto os assaltantes entram no carro, o motorista solta os cintos de segurança e tira as duas meninas de dentro do veículo. Uma de 2 anos e outra de 1 ano e 1 mês. Com as crianças no colo, ele se afasta, mas os ladrões não conseguem fugir. O carro fica parado no meio da rua. O ladrão abre a porta e pede ao motorista que resolva o problema. Ele então se aproxima e indica o botão para desativar o freio de mão do carro, para que os assaltantes pudessem ir embora. A família que foi vítima dos assaltantes registrou um boletim de ocorrência, mas na delegacia, com medo, preferiu não comentar sobre o episódio. A Juliana mora numa rua próxima ao local onde aconteceu o assalto com as bebês. Ela também tem uma filha pequena e se sente completamente vulnerável na hora de embarcar ou desembarcar com a menina. Você vai colocar a criança no carro, às vezes você vai colocar na cadeirinha, fecha a cadeirinha, então aí você acaba demorando um pouquinho mais. Sempre tem que estar de olho, né, na rua. Agora uma tragédia em família. Um idoso de 76 anos foi morto a facadas pelo próprio filho em Moema, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. O filho do comerciante foi preso durante a madrugada. Ele estava usando o carro do pai e passou perto do apartamento onde aconteceu o crime. O homem já teve a prisão preventiva pedida pela polícia. Ele não resistiu à prisão. O corpo do comerciante aposentado foi enterrado durante uma cerimônia para os familiares neste cemitério na Zona Sul de São Paulo. Oswaldo Carmona tinha 76 anos. Foi encontrado morto pela mulher na sala do apartamento onde morava neste prédio, na Vila Nova Conceição, uma área nobre da capital paulistana. Não havia sinais de arrombamento. A faca utilizada no assassinato estava sobre o sofá. Funcionários do prédio viram quando o filho de Oswaldo, de 42 anos, chegou à garagem visivelmente nervoso, pegou o carro do pai e deixou o local. Quem encontrou o corpo de Oswaldo foi a esposa dele. A polícia aponta o filho como principal suspeito do crime. Ele já foi preso uma vez por dirigir embriagado. Segundo pessoas próximas à família, ele usa drogas e sofre de esquizofrenia. Os peritos estiveram no prédio para dar início às investigações. A faca foi apreendida. As imagens do circuito interno de segurança já estão sendo analisadas pela polícia, mas ainda não foram divulgadas. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que este foi o primeiro assassinato registrado na região em 2018. Agora olha isso, um estudo revela que em 10 anos dobrou o número de jovens que entraram para o crime organizado. E mais da metade deles já se envolveu em confronto com a polícia. As imagens são de soldados do tráfico. Nas comunidades cariocas, os garotos estão entrando cada vez mais cedo para o crime organizado. O estudo foi feito com 261 entrevistados. Parte deles está hoje no tráfico. Outros cumprem medidas socioeducativas. 13% dos jovens disseram ter entrado para o crime organizado entre 10 e 12 anos de idade. O dobro do que foi registrado nessa mesma faixa etária 10 anos atrás. Considerando que a gente teve 10% que declararam entrar depois de 18 anos, fica evidenciado que hoje é mais fácil para uma criança entrar no tráfico de drogas no Rio de Janeiro do que para um jovem acima de 18 anos. Isso é muito preocupante. Mais da metade deles está fora da escola, sem perspectiva de emprego e faz parte de famílias chefiadas pela mãe. A pesquisa mostrou também que mais da metade dos adolescentes entrevistados já entrou em confronto com a polícia ou com grupos rivais pelo menos 5 vezes. E que todos têm medo de morrer. Na maioria dos casos, as razões que levam esses adolescentes a entrar para o tráfico são 2: ajudar na renda da família e ganhar muito dinheiro. Cerca de 70% usam a renda para ajudar a família e 65% usam para comprar roupas, por exemplo. Para esse especialista em segurança, o resultado da pesquisa aponta um problema social grave. Como o Estatuto está protegendo essas crianças? Não está. Sabe quando ele começa a proteger? Quando ele começa um ato tipificado como crime. Enquanto ele não perder a vida ou ele decidir sair do tráfico, ele está produzindo violência. Já temos algumas participações? Podemos mostrar?
Vamos lá então, momento beijo aqui no RF com você, que eu tanto amo, que eu recebo esse carinho, ainda mais esse início de semana, né? Beijão aí pro Aurélio, lá do Maranhão. Beijão, Aurélio. Ótima segunda pra linda Lidiane, lá do Tocantins, também acompanhando o RF com você, ligadinho aqui na Rede Família. O Wesley, lá da Bahia, sempre participando aqui do RF com você. Super beijo pra você, Wesley. Ótima segundona pro Marcelo, lá do Ceará. Beijão, Marcelo. Ótimo início de semana, viu? Ótimo dia também pro Dinor, lá do Ceará também. Super beijo, da cidade de Mangabeira. O Wellington, interior de São Paulo, Paraibuna. Beijão pra você. O Erison, lá de Pernambuco, também participando, né, nesse início de semana. Super beijo, Erison. E um beijão também para o Cícero, lá de Alagoas. Beijão para você, ligadinho na Rede Família. Quer mandar sua foto para aparecer aqui para todo o Brasil? Anota o WhatsApp, não perde tempo, anota na agenda. Aí você vai comentando aqui comigo, viu? Mandando sua participação, 1997-102-4854. Veja agora quais são os candidatos. O PSB manteve a proposta de não apoiar ninguém no primeiro turno. Já o Partido Popular Socialista e o Partido da República anunciaram apoio formal ao tucano Geraldo Alckmin. A Rede Sustentabilidade oficializou a candidatura de Marina Silva em Brasília. A convenção confirmou também o nome de Eduardo Jorge, do Partido Verde, como candidato a vice. João Goulart Filho será candidato pelo PPL. Ele é filho do ex-presidente João Goulart e fundou um instituto em homenagem ao pai. Disputará a presidência pela primeira vez. Álvaro Dias será candidato pelo Podemos. Está no 4º mandato de senador e já foi governador do Paraná. Cabo Daciolo foi escolhido pelo Patriota. Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro e é a primeira vez que vai disputar a presidência. Manuela Dávila, do PCdoB, é jornalista. Foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, vereadora em Porto Alegre e deputada federal por 2 mandatos. Agora é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Ciro Gomes, do PDT, já foi ministro da Fazenda e ministro da Integração Nacional. Também foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado estadual e federal pelo Ceará. Disputou a presidência 2 vezes. Geraldo Alckmin, do PSDB, já foi vereador, prefeito e deputado estadual e federal por São Paulo. Em 2001, assumiu o governo de São Paulo depois da morte do então governador Mário Covas. Em 2002, se reelegeu. Guilherme Boulos será candidato pelo PSOL. Tem 36 anos e é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Henrique Meirelles, do MDB, foi ministro da Fazenda do governo Michel Temer e presidente do Banco Central no governo Lula. Já foi presidente do Bank of Boston, no Brasil. Em 2002, foi eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. Jair Bolsonaro, do PSL, está no 7º mandato consecutivo como deputado federal pelo Rio de Janeiro. João Amoedo, do Partido Novo, é empresário, formado em engenharia civil e administração. Teve a maior parte da atuação profissional em instituições financeiras. José Maria Imael, da Democracia Cristã, é presidente nacional do partido e já disputou 4 vezes a presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi presidente da República por 2 mandatos. Está preso desde o começo de abril, condenado em 2ª instância no caso do Triplex em Guarujá, a 12 anos e 1 mês de prisão. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, foi deputada estadual no Acre e senadora pelo mesmo estado por 2 mandatos. Se licenciou do Senado para ocupar o cargo de ministra do Meio Ambiente no governo Lula e já concorreu 2 vezes à presidência. Vera Lúcia, do PSTU, foi candidata à Prefeitura de Aracaju em 2012 e é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. E uma idosa de 75 anos ficou ferida em um acidente de trânsito em São Carlos na tarde de ontem. O carro da vítima perdeu o freio e subiu em outro veículo que estava estacionado no bairro Maria Estela Fagá. A vítima estava dentro do carro conduzido pelo marido, de 81 anos, quando o freio parou de funcionar e o veículo bateu em outros 2 carros estacionados. O resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local e encaminhou a mulher para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internada. Já o motorista não se feriu.
Bom, e também teve acidente ontem em Paulínia. Um motorista de um carro perdeu o controle do veículo, bateu em outros 2 que estavam estacionados e depois capotou. Essa foto, tirada logo depois do acidente, mostra que o veículo só parou porque ficou preso em uma árvore, com a parte da frente virada para baixo, o que dificultou bastante o trabalho do resgate. O acidente foi na Avenida Oswaldo Piva, em Paulínia. Segundo a Guarda Municipal da cidade, o motorista perdeu o controle do carro ao fazer a curva e ainda bateu nesses 2 veículos que estavam estacionados. Apesar do susto, o motorista teve apenas ferimentos leves. 5 horas sem energia elétrica. Já pensou na dificuldade? Pois é, só que isso aconteceu em uma maternidade de Minas Gerais. Olha só a situação. Com a ajuda de lanternas do Corpo de Bombeiros e dos celulares de acompanhantes e funcionários, médicos da unidade e também do SAMU descem pelas escadas com a criança e todos os equipamentos necessários para que ela continuasse viva. Mães e bebês internados que precisavam de equipamentos que funcionam à base de energia elétrica foram transferidos para outros hospitais. De pacientes internados, nós tivemos 3 bebês recém-nascidos que, para evitar qualquer possibilidade de risco de vida para eles, eram bebês críticos do CTI, eles foram encaminhados também para outras unidades com maior segurança. 4 pacientes precisariam ser internadas, mas para a segurança delas foram encaminhadas para outros hospitais. Segundo a Companhia de Energia Elétrica, um pássaro bateu numa chave e desligou o sistema que abastece a região. A luz só voltou às 7h30 da noite, depois de mais de 5 horas de interrupção. De acordo com a diretora-geral do hospital, no momento da queda de luz, um forte barulho foi ouvido. E como o gerador não conseguiria atender toda a maternidade, uma série de medidas foi adotada para evitar maiores danos aos pacientes. Nós temos um gerador, sim, mas ele é de capacidade limitada e essa energia fica direcionada aos setores críticos. A instituição informou que nenhum paciente teve a saúde prejudicada e o atendimento já foi normalizado. Em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a situação é parecida. Um hospital está completamente abandonado. Em um episódio, o acompanhante de um paciente teve que iluminar com o celular para a enfermeira aplicar medicação. Imagens feitas dentro do hospital mostram os quartos em estado precário. As paredes e teto têm mofo. Os pacientes reclamam do cheiro. Os ambientes ficam sem ventilação, pois o ar-condicionado não funciona e, em alguns casos, porque faltam filtros. Para completar, muitas lâmpadas estão queimadas. No escuro, um acompanhante usou uma lanterna para ajudar o enfermeiro a aplicar medicação no paciente. Uma vizinha de Catarina está internada na unidade desde a última terça-feira. A idosa, de 81 anos, teve complicação por causa de um enfisema pulmonar. O diagnóstico que nós tivemos aqui foi que o quadro dela agravou e ela agora está com uma pneumonia. Essas fotos mostram um dos corredores do hospital com fezes de pombos. Segundo funcionários, por este outro corredor, cheio de umidade e mofo, passam carrinhos com insumos para o centro cirúrgico. O Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí, é o único da região responsável por atender 140 mil habitantes. Mas faltam insumos para os atendimentos básicos. Não tem álcool, não tem roupa de cama, não tem material de limpeza, não tem papel higiênico para os funcionários, a demanda é altíssima, a quantidade de servidores é pouca e as condições e estrutura da unidade é precária. Segundo as denúncias, apenas uma sala está em funcionamento no centro cirúrgico do hospital. O drama dos moradores do município é maior ainda porque a UPA está fechada desde 2016. Quem precisa de médico fica sem ter onde recorrer. Este assistente social trouxe um morador de rua para fazer um curativo, mas o homem foi embora sem atendimento. Ele foi atendido, não foi atendido por negligência médica, não foi atendido porque não tinha remédios, nem pelas enfermeiras ele foi atendido.
O professor iraniano que recebeu o prêmio máximo da matemática recebeu uma nova medalha. É que ele teve o objeto furtado durante o evento realizado no Brasil. O suspeito já foi identificado, mas ainda não foi localizado. Quarta-feira, 1º de agosto, abertura do Congresso Internacional de Matemática no Rio de Janeiro. O iraniano Kausher Birkar sobe no palco e recebe a medalha Fields, considerada o prêmio Nobel da matemática. Mas o iraniano não ficou nem 30 minutos com o prêmio em mãos. A medalha foi furtada dentro do evento. O congresso era registrado por jornalistas do mundo todo. Essas imagens, divulgadas pela polícia, flagraram o momento exato do furto. O iraniano está em pé e recebe cumprimentos. Bem atrás dele, numa mesa, está a pasta, onde ele deixou guardados documentos, celular e a medalha. O suspeito, de camisa branca, faz um movimento sutil com o braço para pegar a bolsa do iraniano. E ainda olha para trás para se certificar que não foi visto. Para a polícia, não há dúvidas. Foi este homem quem levou a medalha. Não agiu sozinho. As câmeras de segurança mostram o criminoso acompanhado. Este outro homem de óculos escuros na cabeça. A pasta marrom que pertence ao iraniano foi encontrada abandonada no evento. Nela ainda estava o celular do estrangeiro. Apenas a medalha foi levada. Ela é feita de ouro 14 quilates, avaliada em cerca de R$16 mil. A organização do evento, no dia do roubo, cerca de 3.000 pessoas participavam do congresso. A polícia já ouviu o chefe da segurança. Em depoimento, ele afirmou que a sala onde aconteceu a premiação era monitorada por 16 seguranças. Todos disseram que não deixaram entrar ninguém sem credencial. Mas os registros feitos momentos antes do furto mostram os dois suspeitos circulando pelo local. É visível que eles não estão com o crachá. A medalha Fields leva esse nome em homenagem ao matemático canadense John Fields, que ajudou a criar o evento. Trata-se da maior honraria da matemática mundial, concedida aos estudiosos mais promissores de até 40 anos. Até hoje, somente 60 pessoas receberam o prêmio. O prêmio Nobel mesmo não é concedido a matemáticos. Ele não é concedido. Então, essa medalha Fields, ela faz exatamente, ela preenche o espaço que o prêmio Nobel deixa em relação a matemáticos. Um sonho antigo do iraniano Kausher Birkar, um homem de 40 anos com uma história surpreendente. Birkar nasceu em uma fazenda no Kurdistão, uma província do Irã, perto da fronteira com o Iraque. Era o terceiro de 6 filhos que cresceram em meio à guerra entre os dois países. Quando estava na 5ª série, o iraniano percebeu que era bom com os números. Ele se destacava entre os colegas. Birkar se formou em matemática na Universidade do Teherã. Nessa época, admirava os ganhadores da medalha Fields. No ano 2000, o iraniano pediu asilo político no Reino Unido por causa de sua origem curda, minoria étnica que sofreu repressão no Irã. Fez mestrado e doutorado. Hoje ele vive no Reino Unido e é professor da Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiadas do mundo. O matemático iraniano também recebeu um prêmio em dinheiro de R$42 mil. E não vai ficar sem a medalha, não. Neste sábado, ele recebeu uma nova medalha Fields. O congresso continua durante toda a semana. Birkar fez questão de dizer que, apesar do incidente, voltaria ao Brasil, porque somos um povo simpático e amável. Brincadeira, né? Ateliês de costura estão em alta e a dificuldade do setor tem sido encontrar mão de obra especializada. Não é à toa que a procura por cursos de corte e modelagem cresceu 50%. Mandar fazer roupa sob medida está na moda. Os
consumidores perceberam que andar na estica, como diz a expressão, tem mais relação com um caimento perfeito do que com o nome na etiqueta. Eu costumo ter roupas que tenham muito tempo. Então eu gosto de ter uma saia que me cai bem, que eu me sinto confortável. Para mim é muito mais importante do que ter a saia da marca X ou da marca Y. Clara já encomendou uma saia e uma calça. Agora quer transformar uma peça de linho que já tem em algo novo. A inspiração ela já encontrou. Eu tenho uma saia comprida, tipo essa, eu gostei do modelo dessa saia. E aí eu tava pensando em adaptar para um modelo tipo esse, entendeu? É uma saia que é mais largona, que ela abre mais, e eu queria fazer uma coisa mais ajustada assim, no corpo, que nem esse modelo. As modistas, que eram tão valorizadas até a década de 70, voltaram a ter vez no mercado. Segundo o Sebrae, o setor de confecção personalizada é um dos que tem maior potencial de expansão. Conseguir ajustar uma roupa que você já tem, ou fazer uma roupa especialmente para você é algo muito mais especial. Jorge é estilista, sempre criou os modelos da própria loja, mas percebeu que os tamanhos P, M, G não atendiam completamente as clientes. Elas queriam exclusividade. E mais, depois que passou a atender sob medida, viu uma outra oportunidade no mercado: ensinar corte e costura. Tento ensinar um pouco para elas como que é para fazer uma roupa, como que se faz para criar, para cortar uma peça, para ela entender e também valorizar mais essa mão de obra. Matrículas em escolas de corte e modelagem cresceram até 50% em 2017 com relação a 2016. A escola da Jorge é mais recente, existe há 1 ano e com turmas de até 4 pessoas. Ainda assim, cerca de 100 alunas já passaram por aqui. Jéssica é uma delas. Entrou no curso por curiosidade, mas depois de saber que dá para ganhar até R$400 por peça sob medida, já pensa em comprar uma máquina de costura. E ela até já encontrou uma nova área de atuação entre as confecções personalizadas: a de decoração. Unir o útil ao agradável e também, além das roupas, também decoração, né? Já que a gente faz uma capa de almofada também. Então isso pode unir com a decoração, pode unir a arquitetura com isso, a profissão que você tem com a costura. Fica a dica então, principalmente para quem gosta de moda, né? E também falta mão de obra em outro segmento de destaque. Eu falo dos pet shops. O mercado não para de crescer. Vamos ver. O penteado é elaborado, tranças, enfeites num pelo hidratado e brilhante. Tudo para deixar a Tiffany mais bonita. Aliás, a Apso é cliente fiel. Vem aqui pelo menos uma vez por semana para tomar banho. E quem faz tudo isso é a Jaqueline. Ela é groomer, nome dado ao cabeleireiro de cães. O penteado sempre não pode faltar. Você pode ver que não fica puxando, fica até melhor para ela, para não cair o pelo, dura mais o banho. E os donos gostam? Adoram. Depois do banho, o bulldog inglês Hulk apareceu assim, de chapéu e gravata. A dona adora o resultado, traz o cachorro toda semana. O gasto com os banhos e ração chega a R$800 por mês. Ele é a paixão de casa, né? Então, vale muito a pena. Ração para cachorros e gatos representa 68,5% desse mercado. Em seguida estão os serviços de banho e tosa, com quase 16%. Na sequência, vem as despesas com cuidadores e veterinários. Elas chegam a 15,6% da renda das empresas. O setor de pet shop é um dos que mais crescem no Brasil. No ano passado, o faturamento foi de pelo menos 20 bilhões de reais e gerou cerca de 1 milhão de empregos. Por causa desses números que vão na contramão da crise, aumenta cada vez mais a busca por profissionais especializados. E se tem vaga de emprego, tem gente se profissionalizando. Os olhos atentos de Beatriz têm um motivo: montar o próprio negócio. Atualmente eu curso medicina veterinária, que já é na área pet, né? E eu pretendo me especializar nisso para um dia montar uma clínica com o pet shop, com a parte estética e já ter o conhecimento. Nesta escola, o curso de tosador profissional dura cerca de 2 meses. O estudante aprende desde como dar banho, tosar, até fazer os penteados. Cada vez mais a procura tem crescido e os profissionais querem mudar um pouco o seu foco. Quem começa como banhista, por exemplo, quer se aperfeiçoar para passar para um tosador, um groomer. E isso mostrou que a necessidade de um curso mais especializado. A média de salário para esse tipo de profissional vai de R$900 a R$2.000. Nessa rede de pet shop, a previsão é de contratar mais 60 funcionários até o fim do ano.
Um mercado que cresce com constância, ele vem comparando com o ano passado, a gente já cresceu até este mês cerca de 20%. É mágico lidar com cachorro, com gato, são realizações de sonhos. Você traz o bichinho e quando você entrega aquela alegria, aquele amor, tanto do profissional que deixou o cachorrinho mais bonito, quanto o membro da família, o pai, a mãe que recebe o cachorro muito feliz. Oi, filho! Animal de estimação como se fosse da família, e é da família na verdade, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você 2 acidentes aéreos marcados aí, gente, pelo número de passageiros que sobreviveu, viu? O que será que foi determinante para isso acontecer, hein? Será que a maior parte desses acidentes pode ser evitada? É o que você vai ver a seguir. Antes do intervalo, vamos mostrar também algumas participações. Pode colocar aqui na tela, momento beijo nesse início de semana. Beijão para o Sandro, lá de Pernambuco, super beijo. Ótima segunda para o Diego, Alagoas, beijão, Diego. Para o Joelson, Espírito Santo, beijão para você. A Sandra, do Ceará, beijão, cidade de Independência. Gessiane, lá de Pernambuco, beijão, ótima semana. Ótima segunda para o Adão também, lá do Piauí, beijão. Aguinaldo, do Pará, beijão. A Joelma, do interior de São Paulo, Itatiba. A Maria Eduarda, fazendo pose pra mim aqui, ótima segunda, viu? Vai pro balé? Lá da Paraíba, super beijo. O Romário, do Maranhão, beijão, Romário. O Tauã, beijão da tia, viu? Lá da Bahia. Mais participações? Pode mandar sua selfie também, vou mostrar aqui ao longo do programa, viu? 2 acidentes aéreos em menos de 48 horas. Em São Paulo, 7 pessoas a bordo. No México, 103. Ao todo, 110 pessoas envolvidas e desfechos surpreendentes. Apenas uma vítima fatal. Mas o que foi determinante nesses casos, você vai saber agora. 2 acidentes aéreos em menos de 48 horas. Caiu. Meu Deus, caiu. Em São Paulo, 7 pessoas a bordo. Jesus amado. No México, 99 passageiros e 4 tripulantes. Ao todo, 110 pessoas envolvidas. 2 emergências graves e desfechos surpreendentes, com apenas uma vítima fatal. Como explicar que os acidentes não tenham terminado em tragédias? Era para realmente não sobrar ninguém, é um milagre, é um conjunto de fatores que leva a isso. Domingo, 29 de julho, quase 6 da tarde. Moradores dos arredores e funcionários do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, percebem que um avião tenta pousar e não consegue. O bimotor modelo King Air C-90 tinha saído da cidade de Videira, em Santa Catarina, com 2 tripulantes e 5 passageiros. As pessoas percebem algo de errado e começam a gravar vídeos. Este mostra uma das tentativas de pouso. O avião se aproxima da pista e arremete. O piloto já tinha tentado pousar antes. Já tentou 2 vezes. Minutos depois, o registro da 4ª tentativa do piloto de pousar. O avião vem em direção à pista, se aproxima do solo, mas desta vez gira, cai e pega fogo. Meu Deus, caiu. As chamas crescem rapidamente. Este outro vídeo do acidente foi feito por uma pessoa que estava bem perto da pista. Minha nossa, meu Deus do céu.
O alarme da Infraero, a empresa responsável pela administração dos aeroportos no Brasil, é acionado no Campo de Marte. A partir deste instante, foram apenas 21 segundos até os bombeiros chegarem ao local do acidente. Um tempo que foi decisivo. Vai no avião lá. Nossa equipe registrou com exclusividade a simulação de como foi o trabalho dos bombeiros da Infraero no dia do acidente. Depois que soa a sirene, todos rapidamente colocam os trajes de resgate. Os bombeiros correm para os veículos de salvamento. Eles ficam a postos, acompanhando o avião num ponto estratégico da pista. Então, as viaturas estavam posicionadas para possível intervenção na aeronave que estava vindo para pouso. Imediatamente, a equipe começa a atacar a bola de fogo com fortes jatos de água e espuma. Já deu o comando, já. Olha lá. É impressionante a força da água. Nós temos uma média de 3.000 litros por minuto saindo desse canhão. Os jatos da água diminuíram as chamas e o calor e permitiram que os bombeiros pudessem chegar perto do avião. A gente se aproximou da aeronave e tinham 4 vítimas saindo, se arrastando e pedindo ajuda, e eu corri até eles, amparei eles e levei para um local seguro. E depois, quando eu olhei para a aeronave, tinha mais um saindo, eu voltei e ajudei ele também. Esse vídeo, feito com uma câmera colocada na cabeça de um dos bombeiros, mostra a ação deles na cabine de comando, em meio aos destroços e à espuma. Achei! Pela frente! Daqui! Lá na frente! Chefe, teu piloto vai na frente. Vai, Sá, pode entrar. Foi preciso serrar a fuselagem para retirar o copiloto e o piloto. Vou arrancar esse banco aqui, peraí. Eles conseguiram retirar o copiloto, que foi rapidamente levado para o hospital pelo helicóptero da Polícia Militar. Já o piloto, Antônio Traverse, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Ele era considerado um profissional experiente. O avião pertencia a uma empresa de embalagens plásticas de Santa Catarina. Além do piloto e do copiloto, estavam no voo 2 sócios da companhia, o filho de um deles e 2 funcionários. A ação imediata dos bombeiros foi decisiva, mas outros fatores determinaram o desfecho desse acidente. Antes de bater no chão, o avião girou para a esquerda num movimento de parafuso. Ficou de cabeça para baixo e bateu a asa direita na pista. Logo depois, foi envolvido por uma bola de fogo. Esse avião, como ele bateu de dorso e com o avião em movimento, o querosene escorreu para trás do avião e o fogo veio de trás, o fogo se espalhou para trás, não diretamente no avião. Isso foi um fator, e o fogo então chegou depois, deu tempo de poder socorrer as pessoas. Caiu! Meu Deus, caiu! De acordo com a Infraero, o piloto estaria com problemas no trem de pouso do avião e pedia que a torre o ajudasse visualmente a dizer se o equipamento estava acionado. Segundo o especialista em aviação, Jorge Sucupira, pode ter havido falha no painel da aeronave que faz esse tipo de indicação. Quando se aciona um trem de pouso no avião, no painel, quando ele chega no limite que trava, acende uma lâmpada liberando. Às vezes essa lâmpada não deu um mau contato e a pessoa fica em dúvida. Isso que ele fez de pedir para a torre confirmar não é coisa rara. Se você tem dúvida, é melhor você arremeter, porque nunca se pousa um avião em dúvida. Depois da queda,
o avião ficou com o trem de pouso virado para cima. Para Décio Correia, presidente da Associação Brasileira das Entidades de Formação Aeronáutica, não é possível afirmar pelas imagens que o trem de pouso tocou o solo nas tentativas de aterrissagem. Para mim não fica muito claro isso aí, não. Na verdade, se naquele momento o trem recolhesse na hora do toque, com certeza ele não conseguiria remeter. De acordo com ele, mesmo sem trem de pouso, em casos extremos, o avião pode pousar. Não seria o primeiro a pousar sem trem? Eu mesmo já pousei sem trem. O que você faz? Corta o motor, ok? E faça um pouso planado de barriga, 100 metros na frente e o avião está parado. Os especialistas ainda afirmam que, por alguma razão, houve uma perda de potência da aeronave, chamada estolagem ou stall. O stall o que é? É a velocidade mínima que o avião tem que voar. Quando ele voa abaixo dessa velocidade, ele estola. O que é estolar? Ele cai. O avião King Air C-90 é um modelo considerado muito seguro. O que caiu foi fabricado em 2008 nos Estados Unidos. Estava com a documentação em dia. O piloto chegou a publicar fotos da aeronave nas redes sociais. Só mesmo as investigações da Caixa Preta poderão revelar o que houve de fato. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai analisar todo o material. Segundo os especialistas, até mesmo um mal súbito do piloto submetido ao estresse da situação deve ser considerado. E como ele teve uma parada cardíaca, é provável que tenha batido o peito no manche, coisa desse tipo. O proprietário do avião, que é um dos sobreviventes do acidente, gravou no hospital uma mensagem que ressalta a eficiência do piloto Antônio Traverse, que trabalhava na empresa dele havia 18 anos. Eu confesso a vocês que ele fez tudo para evitar um acidente de maiores proporções. Ele preparou toda a equipe de resgate do solo, nos preparou para um possível impacto. Tenho que agradecer a muitos, principalmente a Deus, por esse grande milagre. Grande milagre mesmo. E daqui a pouco a gente continua vendo essa reportagem incrível e o que é determinante para ter tantos sobreviventes, ainda bem, num acidente aéreo como aconteceu no México e aqui no Brasil. Agora a gente vai continuar vendo a reportagem especial sobre acidentes aéreos e o que foi determinante para tanta gente ter sobrevivido. Vamos ver. Um outro acidente com desfecho impressionante aconteceu com uma aeronave no México, como conta a repórter Denise Odorici. Um avião comercial com 103 pessoas a bordo caiu logo após a decolagem em Durango, na região central do México. Ele parou num terreno a 300 metros da pista e ficou totalmente destruído. Pelas imagens, é difícil acreditar em sobreviventes, mas, surpreendentemente, ninguém morreu. O acidente deixou 85 feridos, somente 2 com gravidade, mas sem risco de morte. E o que mais chamou a atenção? Todos os passageiros e tripulantes conseguiram sair do avião sozinhos, antes da chegada das equipes de resgate. Especialistas consideram que uma série de fatores aleatoriamente combinados evitaram o pior. Esse é o flagrante do acidente registrado por um dos passageiros. Repare que o avião é surpreendido por uma tempestade assim que sai do chão. Ele perde altitude e, de repente, é possível ouvir um impacto e gritos. Neste outro flagrante, feito por uma passageira que estava do lado esquerdo da cabine, é possível notar que o avião pega fogo ao bater no chão. O vídeo continua do lado de fora. Os passageiros, em pânico, se afastam da fuselagem em chamas, com medo de uma explosão.
Este homem que aparece perto da fuselagem, ajudando outros passageiros, é o engenheiro americano Alberto Herrera. Alberto lembra que todos embarcaram com sol, mas quando o avião começou a decolar, ele logo foi atingido por uma chuva, com vento forte e granizo. Este vídeo mostra a grande tempestade. Alberto conta que a turbulência jogou o avião para baixo. A asa esquerda bateu no solo, então toda a cabine foi se arrastando pela mata. Foi quando os motores pegaram fogo. A cabine rapidamente se encheu de fumaça, mas assim que o avião parou, os passageiros foram orientados pela tripulação a sair pelas portas da frente e de trás da cabine, já que o fogo estava no meio da aeronave. O avião da companhia Aeroméxico era um modelo como esse, da fabricante brasileira Embraer. Assim que os passageiros conseguiram sair, ele foi completamente tomado pelo fogo. O americano acha que a chuva controlou as chamas tempo suficiente para que todos conseguissem sair em segurança. A etapa da emergência a hemos superado. O governador de Durango, José Aispuro, explicou que o fator sorte ajudou ainda em outros aspectos. Como o avião ainda estava em altitude baixa e velocidade reduzida, o impacto não foi tão grande. O terreno não era tão acidentado, então a fuselagem ficou relativamente preservada. Autoridades aeronáuticas do México também apontaram alguns fatores técnicos. O piloto conseguiu manter o avião na posição horizontal. Com isso, assim que os tripulantes acionaram as portas da cabine, que estavam no modo automático, tobogãs gigantes se inflaram sozinhos, para que os passageiros pudessem escorregar para o solo rapidamente. Os aviões modernos são projetados com saídas suficientes para que todos a bordo possam deixar a cabine em apenas 90 segundos. Tempo definido com base em vários estudos científicos. E os comissários são treinados para orientar esse procedimento de emergência. O mexicano Luiz Eugênio é outro sobrevivente. Ele confirma que a combinação de perícia da tripulação e uma boa dose de sorte evitaram uma tragédia. As investigações preliminares apontam o mau tempo como causa do acidente. As caixas pretas do avião já foram recuperadas, mas o relatório final das autoridades pode levar até 10 meses para ficar pronto. Para Luiz, estatisticamente são poucas as chances de alguém sofrer um acidente aéreo, mas as chances de sobreviver a ele são menores ainda. Um outro acidente sem vítimas que entrou para a história deu origem a um sucesso nos cinemas, com o ator Tom Hanks. Um avião comercial com 155 pessoas a bordo perdeu a potência dos motores após bater em um grupo de aves, apenas 6 minutos depois de decolar. O comandante então foi obrigado a realizar um pouso forçado no rio Hudson, em Nova York. O comandante, experimentadíssimo, nivelou o avião, tentou segurar o avião, viu que não tinha condições de continuar voando, viu as alternativas, que lá tem 6 aeroportos em torno da cidade. Entretanto, todas elas tinham que passar em meio de prédio, só que tem um negócio, você não pode ficar pensando, porque o avião está indo. Você tem que tomar uma decisão. E ele decidiu pousar no rio Hudson. A perícia dos pilotos, a eficiência dos comissários em orientar os passageiros e a rapidez das equipes de resgate impediram que todos se afogassem nas águas geladas do rio. A tripulação do voo chegou a ser investigada, como de praxe, mas acabou condecorada pelo prefeito da cidade. Os especialistas ainda apontam outro fator importante para evitar tragédias: a alta tecnologia dos aviões. O avião que caiu em São Paulo, por exemplo, não se destruiu totalmente na queda. Materiais.
engenharia, de projeto, de novos compostos de célula, tem hoje feito com que a sobrevivência dos passageiros aumente. Em meio à dor da perda, a irmã do piloto, Antônio, Elizabeth, conta que ele seguiu o exemplo do avô e do pai. E o Antônio, aos 18 anos, entrou na aviação e fez a profissão dele. Muito bom. A esposa dele, Michele, diz que Antônio amava o que fazia. Ele era piloto há 32 anos e tinha 10.000 horas de voo. Ele vai fazer uma imensa falta, um profissional gabaritado, de extrema grandeza, muito preocupado em evoluir, em se atualizar, amava o que fazia. Tecnologia, perícia dos pilotos e bombeiros e uma grande dose de sorte. Fatores combinados que garantiram a vida quando tudo parecia perdido. Bom, e daqui a pouco você vai ver aqui no programa a polêmica gerada pela demissão de plantonistas que transportaram um cão em uma ambulância. O assunto gerou comoção nacional, viu? Eu mostro já a polêmica gerada pela demissão de plantonistas após o transporte de um cão em uma ambulância. 3 funcionários retiraram o animal de uma via movimentada e levaram até a base para que fosse recolhido pelo dono. A prefeitura diz que a ação contraria uma regra imposta por portaria federal. Vamos ver. Um menino de 14 anos que ficou entre a vida e a morte. Eu só lembro até acordar na cama do hospital. Um cãozinho perdido na rua. O bichinho ia causar um acidente naquele dia. Entre essas duas histórias, a demissão de uma equipe de resgate de Taubaté, no interior de São Paulo. Segunda-feira, dia 30 de julho, a equipe estava de plantão e voltava de um reparo na ambulância. Toda vez que uma ambulância precisa ir para algum tipo de reparo, a equipe toda vai porque a gente tá ativo. Quer dizer, vocês Se precisar sair, a gente para o que está fazendo e corre. O socorrista Miranda, o enfermeiro João e o médico Júlio César estavam a 1 quilômetro da base quando se depararam com uma confusão no trânsito desta rua. Uma senhora de cima da calçada, a calçada com um degrau alto e uma grade, tentando pegar um cachorro que estava na rua. O Yorkshire perdido corria entre os carros. Logo o trânsito parou e a ambulância também. Acostumado a tomar decisões rápidas, o doutor Júlio assumiu o controle da situação. Eu não podia ficar com a usa parada ali por muito tempo. Então, a partir do momento que a senhora disse que não podia ficar com o cachorro, e o cachorro tinha a identificação e o telefone na coleira, eu liguei pro dono. Você tem um cachorro que chama Spike? Tenho. Cara, eu sou o Júlio, eu sou médico do SAMU. Uma senhora parou a gente agora aqui na rua, que ele tava correndo pelo meio da rua, cara. Eu vi o telefone dele na coleira. Nós estamos levando ele lá pra base. Você pega ele lá? Depois do resgate animal bem sucedido, a equipe voltou às ruas e nem imaginava que quando retornasse à unidade, receberia uma visita muito importante, a da família do João Henrique. Eles foram agradecer pelo tratamento que o menino de 14 anos recebeu durante um resgate. Há pouco mais de um mês, João Henrique sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia e foi encontrado desacordado pelo pai. O rosto dele já estava pálido, que ele estava e não respirava mais. Eu tentei ver o pulso dele, se ele tinha batimento cardíaco, também não tinha. Foi daí que eu peguei e comecei a fazer uma massagem cardíaca nele. O irmão mais novo ligou para o SAMU. Enquanto o resgate não chegava, o pai, que é auxiliar de enfermagem, aplicou os primeiros socorros. Eu fazendo massagem, conversando com o resgate, primeiro com a atendente, depois com uma médica que estava orientando, perguntando sobre expansão abdominal dele, se ele tinha, perguntando se eu tinha conseguido ver se ele tinha batimento. Quando que nós chegamos lá, realmente estava em parada e o Everton massageando.
A hora que eu vi que ele sabia o que ele estava fazendo, eu pedi para ele continuar. Continua. Enquanto isso eu entubei, o João pegou a veia, começou a fazer as medicações e o Miranda preparou o monitor, colocou. Então o Everton foi fundamental. O coração de João Henrique voltou a bater, mas ele passou quase um mês no hospital até se recuperar totalmente. João não teve nenhum tipo de sequela. Um dos médicos que avaliaram ele lá, o Dr. Renato, que é do regional, disse que suspeita de uma síndrome que é relativamente rara, que causa morte súbita dormindo e em pacientes, em crianças, adolescentes na faixa de idade dele, do João. Depois de recuperado, João foi conhecer a equipe que o salvou. Ele e a família chegaram na base do SAMU no momento em que o dono do cão, aquele que causou a confusão no trânsito, foi buscar o animal. Eu lembro que naquele dia a gente ficou um tempinho ali esperando eles, porque eles tinham precisado sair com a ambulância para fazer alguma coisa na ambulância. E veio esse senhor, pegou o cachorrinho. Eu falei, ai, que bonitinho, olha, podia dar pra gente. Eu lembro que eu perguntei, né? Brinquei com meu marido. Depois que a família foi embora, veio a bomba. Um médico, um enfermeiro e o socorrista foram demitidos. O motivo? Terem transportado o cão na ambulância. A justificativa da Prefeitura de Taubaté foi que a equipe descumpriu uma portaria do Ministério da Saúde que determina condições de higienização do veículo. No mesmo dia, o Dr. Júlio César fez um desabafo nas redes sociais. Ele escreveu: talvez o último dia dessa jornada tenha sido o melhor de todos com a visita que recebemos. Hoje, horas depois de uma criança olhar nos nossos olhos e agradecer por estar viva, 2 pais de família perderam o emprego por terem ajudado um cachorro a encontrar o dono. No dia seguinte, os pais do menino leram o post e ficaram indignados. Achei uma injustiça que tinha sido feito pela forma que foi feito, né? Não deram nem a chance deles conversarem, né? Antes de mandar ele embora. A mãe de João Henrique também usou a internet e fez um vídeo para defender os socorristas. Essa mesma equipe que não desistiu do meu filho hoje foi mandada embora porque salvou um cachorro na rua e porque não deixou que um acidente acontecesse, porque isso ia acontecer. A resposta foi imediata. Até então, eu nunca tinha feito uma live, não sabia que uma live tinha tanta visualização, repercussão, né? E daí aconteceu, o pessoal foi compartilhando, eu pedi para compartilhar. Mas será que o que a equipe de resgate fez realmente foi arriscado? Para este infectologista, o transporte de animais em ambulâncias UTI não é recomendado. E a gente tem que levar em consideração que às vezes você transporta numa ambulância gente que tem falta de imunidade e que naturalmente não vai lidar bem com algumas infecções, algumas bactérias que possam estar na boca do cachorro ou mesmo no corpo do cachorro. Apesar de não ser recomendado, o especialista explica que neste caso é pequeno o risco de contaminação. O risco é muito baixo pelo tempo de exposição e pela forma com que o cachorro foi transportado. E se você seguir todos os procedimentos depois de limpeza terminal daquele ambiente, você não teria risco para o próximo paciente, provavelmente, que seria conduzido naquela UTI. Doutor Júlio não tem dúvida que fez a coisa certa. Eu acho que portarias e leis devem ser respeitadas, só que existe um certo grau de tolerância de acordo com a situação. A gente não pode simplesmente esquecer o contexto todo e se apegar só ao transporte de um animal dentro de uma ambulância. A notícia da demissão se espalhou pela cidade e pelas redes sociais. Tanta repercussão fez a prefeitura voltar atrás. No dia seguinte, anunciou que as demissões foram revistas. Em nota, o SAMU informou que o motorista e enfermeiro foram advertidos quanto aos riscos do procedimento adotado e seriam reintegrados aos quadros do Instituto. Mas o médico da equipe, o Dr. Júlio, não aceitou voltar.
A minha formação de cirurgião me ensinou muita coisa dolorida, sabe? Então esse tipo de coisa me ensinou a dar valor para as coisas certas. O João é a coisa certa. O João tá vivo é a coisa certa. A gente devia estar discutindo o porquê que a gente não ensina as crianças do ensino médio a identificar uma parada cardiorrespiratória e a começar as manobras de ressuscitação. Não se é certo ou não pegar um cachorro que tinha dono na rua. E aproveitou para elogiar os colegas, o socorrista Miranda e o enfermeiro João. O João é um excelente profissional, é um enfermeiro. Ele trabalha só com atendimento pré-hospitalar, ele trabalha em resgate aéreo. A gente está falando de um nível de enfermagem diferenciado. E o Miranda é o nosso melhor socorrista. O Miranda na ocorrência parece um leão. Acontecer isso daí com eles é uma injustiça, mas ainda bem que eles voltaram a prestar o serviço à humanidade. Assunto polêmico e que realmente comoveu toda a cidade, né? Bom, a reportagem que você vai ver agora é de dar água na boca, viu? Ainda mais esse horário de almoço, né? Em Campinas, 15 restaurantes participam do 10º Festival Gastronômico, que segue até o dia 11 de agosto. Os chefes prepararam menus para estimular a gastronomia da cidade e sabe o que todas as opções têm em comum? O cardápio tem que remeter o público a uma boa lembrança. Veja na reportagem de Vinícius Boer. Esse restaurante no bairro Cambuí aposta na comida típica de avó com um toque mineiro. Tem frango com quiabo, polenta com costela desfiada, lombo de porco cozido e frito à moda antiga e até forrobodó, uma marmita com ovo frito, jiló e picadinho de carne. O cardápio foi desenvolvido pelo chefe Elielson, que compartilhou os sabores da própria infância. Bastante da minha história, da minha infância. Eu aproveitei o tema do festival, que é comidas afetivas. Então eu busquei bem a minha história, o tempo que eu vivi com a minha avó, na casa deles, que a gente se reunia em família. Aí algum dos pratos é receita da minha avó, que a gente construía junto, né? Então eu trouxe essa pegada para o festival, para todo mundo se lembrar, se recordar um pouco da família, tocar um pouco lá do passado, o tempo que era criança, brincava na rua, toda essa pegada que a gente fez. Os pratos principais são acompanhados com entrada e sobremesa. Entradas a gente são 4, né? Tem o cuscuz à paulista, o escondidinho de carne seca com abóbora cambotiá, o camarãozinho na moranga e o caldinho de feijão. Então, o cuscuz paulista tradicional, Minas, São Paulo, todo mundo consome, é uma coisa assim que a gente bastante em Minas, a gente come no café da manhã, à tarde e à noite. O caldinho de feijão na época de inverno, a gente tomava aquele caldinho de feijão para dar uma aquecida. O escondidinho de carne seca também a gente fazia uma vez ou outra em casa. E o camarão na abóbora era um prato mais específico, que a gente fazia em comemorações. A sobremesa a gente tem o doce de abóbora com queijo fresco, o pé de moleque tradicional de Minas, o pão de queijo com café coado e aquele docinho de leite que todo mundo comeu na infância, que é o canudinho que as tias passavam vendendo na rua. A gente transformou numa sobremesa bem bacana que acompanha o sorvete também para ficar bem gostoso. O objetivo do 10º Festival Gastronômico de Campinas é oferecer opções capazes de resgatar memórias emotivas. Gabriel é o chefe responsável pela gastronomia deste outro restaurante. O prato que participa do evento vai filé mignon e purê de abóbora cambotiá. Meu primeiro contato com a gastronomia aconteceu, né, que foi por meio da minha avó. A gente vivia no sítio e produzia tudo lá, e eu ajudava a tirar a mandioca do chão e colher abóbora, que é uma das coisas que ela me fez. Aprendi a gostar com ela e que mudou minha vida, foi essa abóbora cabotiã, que é uma das maiores lembranças que eu tenho dela. Então, a maior referência minha é essa, né? Memórias na Mesa, quando vieram com esse tema, Memórias na Mesa, para mim foi, a primeira lembrança que me veio foi o meu começo de tudo, colhendo nos pés, no chão, cavando terra, ajudando a matar bicho e sem esse sentimento de culpa de hoje em dia, né? Era uma coisa que a gente fazia com normalidade porque era pra gente comer, era pra gente se alimentar, né? Já era criado com essa intenção, com todo o amor do mundo, carinho do mundo, mas era para essa finalidade, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me trouxe essa lembrança e que eu quis passar nesse prato aqui, né? Então, acho que essa é uma comida bem fazenda, né?
abóbora cabotiã, carne e a salada com rúcula, figos, né? E aí a gente dá uma incrementada, usa um mel de figo trufado, um queijo camembert, que a gente estava acostumado com os queijos frescos, né? Traz um queijo um pouco mais elaborado para fazer também condizer com o nosso restaurante, né? Que tem uma gastronomia um pouco mais refinada. Essa reportagem está dando água na boca, não é mesmo? Então não passe vontade. No total são 15 restaurantes que participam do Festival Gastronômico até o dia 11 de agosto. O almoço em qualquer restaurante sai por R$ 43,90, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Já o jantar custa R$ 59,90 por pessoa. Para conferir quais são todas as opções, é só acessar o site comerbemcampinas.com.br. Sim, Vinícius, é de dar água na boca, vale a pena conferir até 11 de agosto. 12 horas e 58 minutos, não consigo mostrar as participações. Amanhã, promessa dívida, eu inicio o RF com você mostrando a sua selfie, viu? Fique de olho. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo, fui.